Oi, pessoal! Então, vamos lá dar continuidade à leitura do livro Petroladrões, do autor Ivo Patarra, beleza? Bom, a gente parou aí no meio do capítulo 17, tá? Você se lembra aí que no último vídeo meu celular já estava prestes a descarregar, então eu tive que parar no meio do capítulo 17. Hoje eu vou ler até o capítulo 20 da página, ou seja, da página 161 até a página 189 do livro, tá? Olha, eu sei que o livro é muito denso, tá? Cada página dele é muito densa, tem muita informação, mas eu não quero parar de ler esse livro não, tá? Eu fiz uma promessa e eu vou cumpri-la, não vou retroceder, não vou recuar, né? Não vou parar jamais. Tá? Talvez eu vá precisar ler esse livro de novo, porque às vezes eu perco algumas informações, né? É normal na leitura, sei lá, você está lendo e daí você fica no automático, né? Isso é normal, a gente perde algumas informações, né? Principalmente para aquelas pessoas que não têm tanto costume de ler, né? Igual a mim. Eu costumo ler livros de ficção, tem que 150 páginas, 200 páginas, né? Eu costumo ler livros menores, né? Agora, livros tão densos assim como o Petroladrões, eu não tenho tanto costume assim, tá? Tem que ter mais prática de leitura mesmo, né? Eu estou exigindo isso de mim já faz um bom tempo. Então vamos lá, vamos sem enrolação, vamos começar esse vídeo aqui, né? Vamos começar a leitura. Ela está sendo muito, assim, muito proveitosa, pelo menos para mim. Eu espero que vocês também estejam aproveitando bastante as informações deste livro. Peço desculpas pelo barulho, né? O meu bairro, né? Eu leio o livro no terraço da minha casa, então daqui a gente consegue ouvir meio bairro, né? Cachorro latindo, gente gritando, carro passando, moto estridente. A coisa é assim, tá? Vamos lá. Às vezes, um cano. A Tomé Engenharia fazia parte do cartel. Ficou acertado que ganharia uma licitação da ordem de R$ 1 bilhão na refinaria de Cubatão, em São Paulo. O certame ocorreu no final de 2011 e início de 2012. As tratativas começaram bem antes, quando José Janene ainda era vivo. Participaram das reuniões, além de Janene e do doleiro Paulinho e João Cláudio Genu. A Tomé não pagou a propina combinada, do depoimento de Alberto Youssef. Abre aspas. Eu procurei os dirigentes da empresa por algumas oportunidades sem obter êxito no recebimento do dinheiro. Fecha aspas. O doleiro continuou tentando, mesmo após Paulinho sair da Petrobras. Não recebeu qualquer quantia. A Tomé alegava dificuldades financeiras. Conforme Youssef, a empresa estava obrigada a fazer acertos com o esquema desde 2006. Havia várias pendências da Tomé junto ao sistema de corrupção da Petrobras. Em 2008, a empresa acertou uma obra na refinaria Landulfo Alves, na Bahia. Neste caso, o doleiro informou que a Tomé honrou os repasses combinados. Youssef anotou, abre aspas, a Tomé não necessitava da apresentação de notas fiscais, apenas de uma conta bancária para a realização de transferências. Os depósitos eram feitos por terceiras empresas e me recordo que uma delas era ligada ao ramo de corridas Stock Car, fecha aspas. A construtora Mendes Júnior, uma das integrantes do cartel que fraudava a Petrobras, acertou obra na refinaria de Paulínia, no interior de São Paulo, por cerca de R$ 1 bilhão. Conforme Youssef, o negócio foi fechado em 2010, ainda no governo Lula. Em seu depoimento, o doleiro informou que o pagamento de 1% ficou combinado em reuniões com Sérgio Mendes, um dos donos da empresa, na casa de José Janene, em São Paulo, e em encontros no hotel da região central da capital paulista. Estavam presentes Paulo Roberto Costa e João Cláudio Genu. Em seu depoimento, Youssef citou a obra tocada pela Mendes Júnior na refinaria Presidente Getúlio Vargas, em Araucária, no Paraná, dentro do esquema de desvios. Questionado sobre o conteúdo das reuniões, uma vez que o comissionamento tinha percentual padronizado, o doleiro respondeu, abre aspas, tratávamos do parcelamento, da forma de pagamento e de outros detalhes técnicos em relação às obras que demandariam a interveniência de Paulo Roberto Costa, fecha aspas. No caso do repasse de propina vinculada à obra na refinaria de Paulínia, Youssef esclareceu que houve a emissão de notas fiscais por parte da GFD Investimento, atrelada a contratos de consultoria financeira ou do setor petrolífero. Além disso, as empresas MO Consultoria e Empreiteiras de Rigidez emitiram notas fiscais e confeccionaram contratos com a finalidade de justificar os pagamentos. Do depoimento do doleiro, abre aspas. As comissões foram pagas pela Propina Mendes Júnior como líder dos consórcios formados para executar as obras de Paulínia e de Araucária, fecha aspas. Em outro termo de colaboração, Youssef focou a terraplanagem da refinaria Premium 1, no Maranhão, resultado de uma combinação entre as empresas Galvão Engenharia, Serveng Engenharia e Fidens. O doleiro foi informado de que as três ganhariam a licitação ainda antes da conclusão
do certame. Jogo de cartas marcadas. As comissões políticas começaram a ser pagas 6 meses após o início das obras. Do declarante, abre aspas, um diretor da Cerveng Engenharia, de nome Paulo, fez a negociação da comissão a ser paga, que foi parcelada em 7 vezes de R$100 mil, fecha aspas. O executivo levou o dinheiro vivo ao escritório de Youssef no Itaim Bibi. O doleiro explicou que, pelas regras de funcionamento do cartel, empresas líderes dos consórcios arcavam com repasses de propina e depois, ao receber da Petrobras, descontavam os valores transferidos para políticos e agentes públicos, e só então pagavam a parte de outras companhias consorciadas. Neste caso, a Galvão Engenharia liderava. Do depoimento, abre aspas, foi um caso excepcional, porque cada empresa acabou pagando o valor proporcional à sua parte no contrato, fecha aspas. A Toyo Setal Empreendimentos liderou um consórcio por volta de 2006 encarregado de fazer obras da refinaria Presidente Getúlio Vargas. As outras empresas eram a Mendes Júnior e a MPE. Segundo o Youssef, houve um aditivo contratual em 2010 ainda no governo Lula. A obra ficou R$300 milhões mais cara e o percentual desviado de 1% subiu para 3% com aditivo. O valor foi pago em espécie em 3 parcelas. Do doleiro, abre aspas, as empresas geralmente optavam pelo pagamento das comissões por meio de notas, sendo excepcional a entrega de dinheiro em espécie, fecha aspas. José Janene fechou uma operação com Júlio Camargo, executivo da Toyo Setal, para a realização de uma obra na refinaria Henrique Lage em São José dos Campos, em São Paulo. O valor da comissão foi acertado entre $4 milhões a $5 milhões, cobertos em parcelas depositadas no exterior. Youssef forneceu as contas de clientes da doleira Nelma Penasso Kodama e de Carlos Alexandre Rocha, o Ceará. Após receber o equivalente em reais no Brasil, procedeu como de costume. Mandou dinheiro para José Janene em Londrina, Paraná, e a políticos do PP em Brasília. João Cláudio Genu fez o repasse a Paulo Roberto Costa, do declarante, abre aspas. O pagamento dessa comissão ocorreu entre o final de 2006 e 2008, fecha aspas. De acordo com Youssef, por volta de 2005 e 2006, José Janene fez acordo com Cláudio Mente, da empresa CSA, e Roberto Capobianco, representante da Construcap, um acerto em torno da obra da refinaria Landulfo Alves, da Bahia. A comissão de 1% e a primeira parcela de R$400 mil foi recebida pelo doleiro na sede da Construcap, na região central de São Paulo. Youssef esteve pessoalmente no endereço com Cláudio Mente. Quem entregou o dinheiro foi o próprio Roberto Capobianco, conforme depoimento de delação premiada. As parcelas seguintes somaram R$2 milhões e Cláudio Mente buscou-as diretamente na Construcap. Do doleiro, é possível que Cláudio Mente tenha emitido notas da empresa CSA para justificar as transferências financeiras. O dinheiro vivo era entregue por Cláudio Mente em seu escritório da rua Pedroso Alvarenga, no Itaim Bibi, ou levado aos escritórios de Youssef na rua Renato Paes de Barros, também no Itaim Bibi, vizinhos. A dupla ouro e prata. No termo de declarações número 44 de 12 de novembro de 2014, Youssef relatou que acertos de propina da Andrade Gutierrez referentes à obra na refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, ficaram sob a responsabilidade de Fernando Soares, o Fernando Baiano, operador do PMDB. De qualquer forma, havia parceria entre Baiano e Paulo Roberto Costa, representante oficial do PP na Petrobras. O operador do PMDB pediu a Youssef para ir à sede da Andrade Gutierrez, na região da Avenida Berrini, zona sul de São Paulo, pegar R$1,5 milhão em 3 parcelas semanais de R$500 mil cada. Do depoimento, abre aspas. Ao me identificar na Andrade Gutierrez, fui direcionado a um funcionário que entregou uma mala com o dinheiro. Conferi e me retirei do local, fecha aspas. O doleiro acrescentou que Fernando Baiano e Paulinho mantinham contatos com o presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Azevedo, e com um executivo da empresa, Flávio Andrade Matos. A propina da Andrade Gutierrez alimentou doações oficiais das campanhas eleitorais dos deputados Roberto Teixeira, do PP do Pernambuco, e João Pisolati, do PP de Santa Catarina, em 2010. Youssef falou da importância de João Cláudio Genu, o gordo, no esquema. Ele agendava encontros para Paulo Roberto Costa desde os tempos de José Janene. Após a morte do líder do PP, perdeu espaço junto a políticos do partido, mas continuou a se reunir com Paulinho e empresários a fim de organizar pagamentos da comissão. Tratava de viagens e reservas de hotéis de Paulinho e repassava propinas. João Cláudio Genu retirava valores remetidos por Youssef a Carlos Habib, charter no posto da Torre em Brasília. Em seus depoimentos, Paulinho minimizou o envolvimento de Genu. Algumas notas sobre o grupo MPE, participante do cartel. Por determinação de Paulo Roberto Costa, Youssef dirigiu-se à sede da empresa no Rio para acertar o pagamento de comissões relacionadas a aditivos contratuais em obras da refinaria Presidente Getúlio Vargas e da refinaria Gabriel Passos, em Betim, Minas Gerais. Os valores foram repassados em território nacional mediante o fornecimento de notas fiscais por empresas de Valdomiro de Oliveira e provavelmente de Leonardo Meirelles, em favor de firmas que integravam o grupo MPE. Segundo Youssef, o MPE devia R$12 milhões ao esquema, a maior parte para compensar contratos em obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. O cartel acertou que a Mendes Júnior e a Galvão Engenharia executariam o serviço na refinaria de Paulínia, no interior de São Paulo. Por volta de 2008 a 2009, ainda do governo Lula,
Paulo Roberto Costa, João Cláudio Genu e Alberto Youssef fizeram reuniões com executivos das duas empresas em hotéis Brasília e São Paulo. Acertaram o pagamento de 1% de propina a políticos e agentes públicos. Para dar aparência legal aos repasses, empresas do esquema do Doleiro emitiam notas fiscais simulando consultorias ou prestação de serviços. Em seu depoimento, Youssef disse acreditar que as obras em Paulínia renderam 10 milhões de reais em comissões. Abre aspas. Houve uma certa demora para o início dos pagamentos que acredito tenham ocorrido entre 2009 e 2011, concentrando-se mais no ano de 2010 por conta da campanha eleitoral, fecha aspas. O Doleiro disse recordar-se de que aditivos foram acrescentados aos contratos. O comissionamento acertado aos novos contratos foi de 2%. Youssef não lembrou se houve tempo de receber o repasse da Galvão Engenharia antes da saída de Paulinho da Petrobras, mas a Mendes Júnior, segundo ele, honrou a sua parte, abre aspas. O dinheiro dessa comissão eu recebi no escritório da rua São Gabriel, fecha aspas. Youssef relatou que em determinada ocasião foi instado por Márcio Farias, da Odebrecht, a conversar com diretores da Galvão Engenharia. Farias queria que o Galvão Engenharia parasse de furar os contratos. A empresa oferecia preços inferiores às demais a fim de ganhar as licitações. O Doleiro pediu a Paulo Roberto Costa para ir à sede da Galvão Engenharia, abre aspas. Disse que se prosseguisse nessa conduta, a empresa não seria mais convidada a participar das licitações. Eles argumentaram que a Galvão Engenharia estava com poucas obras e precisava equilibrar o seu faturamento no mesmo nível das demais empreiteiras, abre aspas, fecha aspas. Youssef acrescentou, porém, abre aspas novamente, os executivos com quem eu conversei entenderam a mensagem e pararam de agir de forma diferente do combinado, fecha aspas. O contato de Alberto Youssef da Sancocyder era Márcio Bonilho. O Doleiro sugeriu que Eduardo Leite, da Camargo Correia, adquirisse tubos da Sancocyder para as obras da refinaria Abreu e Lima. A Sancocyder estava em dificuldades financeiras. O Doleiro aproveitaria a negociação para colocar em dia o pagamento de comissionamentos atrasados. José Janine já havia levado o problema ao executivo João Auler. A proposta foi aceita. Simular a prestação de serviços e até a venda de tubos para a refinaria Presidente Getúlio Vargas, embora não houvesse contratos prevendo esses serviços nem a aquisição de tubos naquela obra. De Youssef, abre aspas, acredito que isso tenha ocorrido por conta de um ajuste entre as empresas em face dos pagamentos de comissões da obra serem mais antigos, fecha aspas. Conforme o Doleiro, faltava um acerto de 15 milhões de reais relacionados à propina das obras na Presidente Getúlio Vargas. Houve a simulação de serviços e contratos superfaturados para ajustar o pagamento das comissões da Camargo Correia por meio de negócios com a Sancocyder. Youssef declarou que a Jaraguá simulou um contrato de prestação de serviços com a Sancocyder na obra da refinaria de Paulínia. Serviu para acertar o pagamento de 1 milhão de reais propina referente a outro contrato com a Petrobras na refinaria Abreu e Lima. O Doleiro informou ter intermediado vendas lícitas, aliás, de tubos da Sancocyder à Camargo Correia, obtendo 10% de comissão, mas mesmo nesses casos, repassou parte do dinheiro que considerava irregular a Paulo Roberto Costa e a dos diretores da Camargo Correia, Eduardo Leite e Paulo Augusto, abre aspas. Acho que a empresa não sabia desse pagamento aos seus executivos, fecha aspas. Segundo Youssef, a Camargo Correia repassou 20 milhões de reais à Sancocyder como forma de equilibrar suas dívidas junto ao esquema de desvios na Petrobras. O Doleiro estimou ter recebido 9 milhões de reais em comissões por seu trabalho na venda de tubos e pela intermediação de contratos de prestação de serviços. Explicou que 15% do total foram destinados a Paulinho e os 85% divididos igualmente entre ele e os dois executivos. Em depoimento, Youssef revelou que a Skanska celebrou o contrato para executar a obra no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro e pagou 4 milhões de reais de propina ao Doleiro. Repassaram dinheiro a partir da simulação de contratos entre a NASA Engenharia e Projetos, fornecedora da Skanska e empresas do esquema de Youssef, como a GFD Investimentos e a KFC Hidrossemeadura de Leonardo Meirelles. Do delator, abre aspas. Todos os pagamentos foram feitos mediante a celebração de contratos. Os valores dos contratos com as empresas de Leonardo foram entregues a mim em espécie e descontado o percentual de 20% pela emissão de notas, fecha aspas. Uma obra de 2 bilhões de reais na refinaria Presidente Getúlio Vargas, tocada pelas empreiteiras UTC e Odebrecht, rendeu 20 milhões de reais em propina. Por volta de 2005 e 2006, o deputado José Janine, do PP do Paraná, pediu ao Youssef para buscar o dinheiro. Com a UTC, um acerto de 10 parcelas de 1 milhão de reais cada. Algumas vezes o Doleiro foi até a sede da empresa na região central de São Paulo e recebeu a quantia das mãos de Valmir Pinheiro, executivo da UTC. Em outras ocasiões, o repasse ocorreu no escritório de Youssef na Avenida São Gabriel do Itaim Bibi. Já o Odebrecht depositou no paraíso fiscal em dólares o correspondente aos 10 milhões de reais. A conta de José Janeiro estava em nome de Rafael Ângulo Lopes. Doleiros providenciaram depois da entrega do dinheiro no Brasil. Youssef desconhecia detalhes. Da parte que administrou, entregou quantias ao PP, ao Paulinho e a João Cláudio Genu. Reteve 5% de comissão. A Petroquímica Braskem era uma sociedade controlada pela Odebrecht e a Petrobras. Em seu depoimento, Youssef informou que a Petrobras vendia produtos à Braskem, como nafta e propeno, por valores acima dos praticados por ela mesma no mercado internacional. Para reduzir os custos no mercado interno e melhorar a situação da Braskem, José Janine e Paulo Roberto Costa, responsável pelos contratos entre a Petrobras e a Braskem, passaram a cobrar a partir de 2006 5 milhões de dólares anuais de propina,
30% ficava com o diretor da Petrobras e 70% José Janene embolsava supostamente para alimentar o caixa 2 do PP. Executivos da Braskem, Janene, Paulinho, João Cláudio Genu e Youssef reuniam-se uma vez por ano em hotéis de São Paulo para acertar os detalhes do acordo. Youssef indicou as contas no exterior, nas quais subsidiárias da Braskem em outros países fariam depósitos. O esquema usou contas de clientes de Nelma Penazo, Kodama, Carlos Alexandre Rocha e Leonardo Meirelles, todos operadores de Youssef. No caso de Nelma Penasso Kodama, as transferências eram feitas para contas de comerciantes chineses. No de Leonardo Meirelles, usaram as contas das empresas RFY, DGX e Elite Day. Procedidos os depósitos, o dinheiro vivo correspondente era disponibilizado no Brasil para Youssef. Ele entregava a parte de Paulinho para João Cláudio Genu e a do PP a José Janene. Do depoimento, abre aspas, quando José Janene deixou de ser deputado, eu entregava na residência oficial de João Pisolati, em Brasília, fecha aspas. Transcareca 2013, a planilha. No termo de declarações número 30 de 4 de novembro de 2014, Youssef relatou que o empresário Frank Abubakir, chamado de Turquinho pelo doleiro, procurou José Janene, provavelmente em 2005, com vistas a criar uma nova empresa, a Quator, uma parceria com a Petrobras, cuja finalidade era fazer concorrência à Braskem, que dominava o setor. Youssef participou da reunião na qual estavam Frank Abubakir, o gerente financeiro da Unipar, José Otávio Vianello de Melo, José Janene e João Cláudio Genu. Segundo Youssef, Paulinho fez as tratativas para viabilizar o negócio, cuja comissão renderia 18 milhões de reais. Conforme o doleiro, houve um problema, abre aspas. Mário Negromonte atravessou o negócio, passando a receber a comissão de um empresário na Bahia, fecha aspas. O deputado Mário Negromonte, do PP da Bahia, tornaria-se um ministro das cidades de Dilma Rousseff. Na época, José Janene o pressionou para que repassasse a comissão a outros parlamentares do partido. Negromonte aceitou. Durante aquele período, Youssef estimou que o deputado baiano recebeu 12 milhões de reais, tendo entregue 1,5 milhão de reais a José Janene. Youssef recebeu as parcelas da propina do empresário da Bahia. José Janene estava insatisfeito, decidiu cobrar, aliás, o que faltava diretamente da Quator, a empresa Quator. Reuniu-se com os dois executivos, Frank Abubakir e José Otávio Vianello de Melo. Foi duro, ameaçou, disse que Abubakir perderia o controle da Quator e Paulinho criaria embaraços para prejudicar o investimento da Unipar. Deu certo. 9 milhões de reais foram depositados à MO Consultoria e em outras empresas ligadas a Valdomiro de Oliveira. Havia um acordo para a aquisição de matérias-primas da Petrobras pela Quator. A diretoria de abastecimento de Paulinho ajustava o valor dos produtos. Em troca de preços convenientes à Quator, a empresa pagou entre 1 milhão e 5 milhões de reais de propina. O depoimento de Youssef não esclareceu a periodicidade das comissões, mas informou que depositaram as somas em contas bancárias do exterior ou as embolsaram em espécie no escritório da Unipar em São Paulo. Valdomiro de Oliveira fornecia as notas fiscais frias. Algum tempo depois, a Braskem adquiriu a Quator. A corrupção prosseguiu. Segundo Youssef, a diferença foi que a propina passou a ser repassada unicamente por meio de operações no exterior. No termo de colaboração número 58 de 25 de novembro de 2014, Youssef esclareceu dúvidas do delegado Eduardo Mauat da Silva, da Polícia Federal, e do procurador da República Robinson Henrique Pozobon acerca de uma planilha denominada Transcareca 2013, elaborada por Rafael Ângulo Lopes, o chefe das mulas do doleiro. Careca, como já foi apontado, era o policial federal Jaime Alves de Oliveira Filho, que também trabalhava como mula de Youssef, transportando dinheiro vivo pelo Brasil. O documento relacionava entregas em papel, dólares e roxo, euros, a Paulo Roberto Costa, realizadas por fornecedores da Petrobras após ele deixar a estatal. Eram comissões acertadas desde os tempos em que o ex-diretor comandava a área de abastecimento e que continuaram a ser honradas em parcelas pelas empreiteiras integrantes do cartel. A planilha mencionava o Almir para tratar de Valmir Pinheiro, que representava o caixa 2 da UTC, Valmir. A empresa deixava dinheiro com Youssef em troca do compromisso de o doleiro disponibilizar os valores sempre que necessário e entregá-los nos locais a quem a UTC determinasse. Youssef providenciou repasses de interesse da UTC no Rio, Belo Horizonte e Brasília. Pedro Paulo Leoni Ramos, identificado como PP na planilha, era controlador da GPI Investimentos e também deixava quantias com Youssef para que ele fizesse entrega de dinheiro onde fosse solicitado. João Cláudio Genu era identificado como Mercedão, Gordo, João ou Ronaldo. As anotações diziam a respeito das comissões encaminhadas a João Cláudio Genu ou as somas que ele deveria entregar a Paulinho. Baiano era Fernando Falcão Soares, o operador do PMDB, e a planilha trazia quantias repassadas a ele a pedido de Júlio Camargo. J. Ricardo apontava a entrega de dinheiro no Rio de Janeiro por determinações da OAS. Julinho era Júlio Camargo da empresa Toyo Cetal e a menção a ele dizia respeito ao envio de dinheiro a seu escritório no Rio. Márcio era Márcio Leukovics, genro de Paulinho, que recebeu dinheiro em nome do sogro. Youssef também fez pagamentos que somaram 1 milhão de reais a Mônica Cirino dos Santos por ordem de Ricardo Pessoa da UTC. Segundo o doleiro, ela foi amante do empresário e o chantageou. Capítulo 18.
detenções espetaculares. Operação Lava Jato deixa o país atônito ao prender altos executivos. Em ação espetacular, a Polícia Federal mobilizou 300 agentes em 5 estados e prendeu 16 executivos de 7 empreiteiras contratadas pela Petrobras. A sucessão de acontecimentos em 14 de novembro de 2014 deixou o país atônito. Foram para a cadeia presidentes e altos funcionários das construtoras Camargo Correia, Engevix, Galvão Engenharia, IESA, Mendes Júnior, OAS, Queiroz Galvão e UTC. Juntas, as empresas assinaram contratos de 59 bilhões de reais com a Petrobras entre 2013 e 2014 nos governos petistas de Lula e de Dilma Rousseff. Os nomes, vamos lá. Eduardo Hermelino Leite, da Camargo Correia, José Aldemaro Pinheiro Filho, José Ricardo Nogueira Breguiroli, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, Matheus Coutinho de Sá Oliveira e Alexandre Portela Barbosa, da OAS. Ayrton Medeiros da Fonseca, da Galvão Engenharia, Gerson de Melo Almada, Carlos Eduardo Straut Alberto e Newton Prado Júnior, da Engevix, Ricardo Ribeiro Pessoa, Valmir Pinheiro Santana e Edinaldo Alves da Silva, da UTC, Otto Garridos Parenberg, da Iliesa, Ildefonso Colares Filho e Otton Zanoide de Moraes Filho, da Queiroz Galvão. 4 diretores de empreiteiras não localizados só seriam presos no dia seguinte: Sérgio Cunha Mendes, da Mendes Júnior, Dalton dos Santos Avancini e João Ricardo Auler, da Camargo Correia, Valdir Lima Carreiro, da IESA. Outro peixe grande levado para a cadeia durante a operação da Lava Jato, Renato Duque, ex-diretor de serviços tido como operador do PT, negaria qualquer colaboração com a investigação. Foram encarcerados ainda Jaime Alves de Oliveira Filho, Careca, mula de Alberto Youssef e Carlos Alberto da Costa Silva, advogado ligado ao esquema de corrupção. Fugiram Adarico Negromonte, outra mula de Youssef, e Fernando Antônio Falcão Soares, o Fernando Baiano, acusado de operar para um PMDB no sistema de desvios da Petrobras. A Justiça não autorizou as prisões de Márcio Faria da Silva e Rogério Santos de Araújo, 2 executivos da Odebrecht, nem de Marice Corrêa de Lima, cunhada de João Vacari Neto, o tesoureiro do PT suspeita de traficâncias. Levantamento do jornal O Estado de São Paulo registrou que as empreiteiras alvo de operação, incluindo a Odebrecht, fizeram doações milionárias a partidos políticos entre os anos de 2007 e 2013, principalmente ao PT e ao PMDB. Legendas que encabeçavam a parte de apoio dos presidentes Lula e Dilma Rousseff. O PT recebeu 154,8 milhões de reais e o PMDB 105,3 milhões de reais. Conforme as investigações, José Ricardo Nogueira Breguiroli, da OAS, teria solicitado a Alberto Youssef uma entrega de 110 mil reais em dezembro de 2013 a Marice Corrêa de Lima. Já Renato Duque seria beneficiário de milhões repassados pelo clube, entre aspas, de empreiteiras, de acordo com Júlio Camargo e Augusto Mendonça de Ribeiro Neto, da empresa Toyo Setal, do relatório do Ministério Público Federal sobre a confissão de Ribeiro Neto, abre aspas. O declarante negociou propina diretamente com Duque e acertou pagar a quantia de 50 milhões de reais a 60 milhões de reais, o que foi feito entre 2008 e 2011. Duque tinha um gerente que, agindo em seu nome, foi quem mais tratou com o declarante chamado Pedro Barusco, fecha aspas. Segundo os 2 delatores, o dinheiro era repassado ao esquema por intermédio das empresas offshores em países como Uruguai e Suíça em contas indicadas por Alberto Youssef. Depois, as quantias seguiam para Renato Duque e Pedro Barusco. Autoridades da Suíça bloquearam 20 milhões de dólares em nome de Pedro Barusco. Em acordo de delação premiada, Barusco concordou em devolver 97 milhões de dólares desviados de contratos da Petrobras, e ele era apenas o gerente do diretor Renato Duque, o responsável por autorizar 12 contratos que liberaram aí 6,6 bilhões de reais unicamente no sorvedouro das obras da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Júlio Camargo e Augusto Mendonça de Ribeiro Neto afirmaram ter repassado os 95 milhões de reais a Duque e a Barusco para que as empreiteiras conseguissem contratos em 5 obras da Petrobras. A dupla de delatores acusou Fernando Baiano, operador da PMDB, de receber 8 milhões de reais de propina em determinada ocasião. O dinheiro teria sido movimentado em contas da Tecnis Engenharia e Consultoria e da Hawk, AIS Administrações de Bens, empresa supostamente ligada a Renato Duque. O ex-diretor de serviços era extremamente cauteloso e, de acordo com Júlio Camargo, jamais recebia dinheiro vivo diretamente. Em outra denúncia, Júlio Camargo apontou Fernando Baiano como beneficiário de 40 milhões de dólares por fazer intermediação de 2 contratos de interesse de Nelson Severo, diretor internacional, agente do PMDB da Petrobras. Augusto Mendonça de Ribeiro Neto apontou que o clube tinha como coordenador Ricardo Pessoa, da UTC, e indicou as 7 empreiteiras que, segundo ele, compunham o cartel em seu início, ainda nos anos 90. Odebrecht, UTC, Camargo Corrêa, Techink, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior e Toyo Setal.
Em 2006, durante o governo Lula, o esquema se sofisticou com a entrada de mais 7 empresas. A relação Engevix, Galvão Engenharia, GDK, IESA, OAS, Queiroz Galvão e Skanska. O clube encampou ainda outras 6 companhias para fazer parte do cartel, todas contempladas com obras da Petrobras. A relação, segundo Ribeiro Neto, a Lusa, Fidens, Jaraguá, Tomé, Construcap e Carioca Engenharia. Organizado com um regulamento semelhante ao de campeonato de futebol, o clube chegou a ter normas escritas. Para apagar os rastros, com o desencadeamento da Lava Jato, o clube teria destruído as regras. A maioria das reuniões ocorria na sede da UTC, embora não houvesse registro oficial com os nomes dos participantes nem locais certos para os encontros. Nessas ocasiões, analisavam-se os projetos da Petrobras, definindo preços e propostas. A seguir, apresentava as conclusões e altos funcionários públicos envolvidos na maracutaia, como Renato Duque, da diretoria de serviços, e Paulo Roberto Costa, da diretoria de abastecimento. Os dois trabalhavam para chancelá-las, em troca de poupudos percentuais desviados das obras da petroleira. Segundo as regras do campeonato de futebol, cada empresa atribuía um grau de interesse às obras, entre 1 e 3. Um quadro expunha todas as notas dos custos dos serviços para que as empreiteiras pudessem negociar entre si. Se 3 priorizassem a mesma obra, formavam um consórcio. Se houvesse disputa por determinado contrato, abriam nova rodada de negociações entre as interessadas. Caso não chegasse ao consenso, faziam um debate com as outras equipes com vistas a desempatar o jogo. Definido o quadro, conforme já mencionado, as outras participantes entravam nas concorrências como figurantes para forjar uma disputa. A Polícia Federal apreendeu uma prova de existência do clube na sede da engenharia, da Engevix, aliás, em Barueri, em São Paulo. Um mapão registrava uma disputa de 15 empreiteiras entre 2007 e 2009. O cartel teria feito um acerto em obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, da Refinaria Presidente Getúlio Vargas e da Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste. Haja paralelepípedo. De volta ao histórico 14 de novembro de 2014, agentes da Polícia Federal cumpriram 85 mandados de prisão e de busca e de apreensão, além de vasculhar as sedes das empreiteiras alvo da operação. Foi algo inédito no Brasil. Ricardo Pessoa, da UTC, chegou com mala de rodinha à sede da Polícia Federal. Parecia estar preparado para a prisão. Ficaria atrás das grades, aliás, por um bom tempo. Sérgio da Cunha Mendes, da Mendes Júnior, preferiu voar em seu jatinho e só se entregar em Curitiba, no Paraná. Quem sugeriu o procedimento foi o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, para evitar que o fotografassem com algemas. Oh, que dó. A primeira reação de Ildefonso Colares Filho, ex-presidente da Queiroz Galvão, foi a de esconder-se em hotel luxuoso do Rio de Janeiro. Acabou convencido a não fugir. Dalton Avancini e João Auler da Camargo Corrêa hospedaram-se em um hotel perto da sede da Polícia Federal em São Paulo, antes de se entregar. Fernando Baiano estaria praticando exercício na praia da Barra da Tijuca, no Rio, enquanto os policiais federais o procuravam. Ligeiro pegou um avião e voou para São Paulo. Segundo os investigadores, receoso de que pudesse ser preso, Baiano já morava em hotéis havia algum tempo, trocando-os periodicamente para não ser descoberto. O advogado Mário de Oliveira Filho disse que ingressaria com pedido de habeas corpus e informou que Baiano não se entregaria. Nos dias seguintes, a Justiça Federal negou vários pedidos de habeas corpus. Carros de luxo chegaram à sede da Polícia Federal em Curitiba. Carregavam roupas de cama, travesseiros e produtos de higiene aos empresários. Proibidos de fumar até na hora do banho de sol, os presos de colarinho branco recorreram a adesivos de nicotina para suportar a falta de cigarros. Nossa. Fernando Baiano entregou-se 4 dias depois. Em depoimento, negou os crimes. Reconheceu apenas a compra de uma lancha adquirida de um executivo da Andrade Gutierrez, pela qual teria pagado, aliás, 1,5 milhão de reais. O advogado o Mário de Oliveira Filho, concedeu entrevista para dizer que a corrupção faz parte de uma cultura enraizada no país. Tadinhos, né? Abre aspas. O empresário, se porventura faz alguma composição ilícita com político para pagar alguma coisa, se ele não fizer isso, não tem obra. Pode pegar qualquer empreiteirinha em prefeitura do interior do país. Se não fizer o acerto, não coloca um paralelepípedo no chão. Fecha aspas. O juiz Sérgio Moro decretou a quebra de sigilo bancário de Fernando Baiano, Renato Duque, das empresas Tecnis Planejamento, Hawk Eyes Administração e D3TM Consultoria, suspeitas de receber propina. Havia ainda a Petroenge Petróleo Engenharia, com a qual Fernando Baiano manteria ligações. Entre 2007 e 2014, a Petroenge firmou 86 contratos com a Petrobras no valor de 131 milhões de reais. O juiz Sérgio Moro determinou a quebra dos sigilos de 16 investigados, tá? Corrigindo.
Perplexa, a direção da Petrobras notificou a todos os seus funcionários, abre aspas, se você souber que documentos relevantes sobre a responsabilidade de outros estão sendo destruídos, por favor, comunique imediatamente à gerência jurídica de financeiro da Petrobras, fecha aspas. Então, patético, a notificação afirmava, abre aspas, não destrua, elimine, descarte, apague ou altere quaisquer documentos, dados ou arquivos, fecha aspas. Soube-se depois que a Petrobras havia apagado as gravações das reuniões do Conselho de Administração, a instância mais alta da estatal, nas quais se discutia e se decidia a respeito dos grandes negócios da companhia. A Petrobras também anunciaria a gerentes e a ex-gerentes da petroleira acusados por irregularidades cometidas nas obras da refinaria Abreu e Lima e do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, que arcaia com os custos das despesas de suas defesas com advogados, processos judiciais e administrativos, conforme o estatuto da empresa. Em entrevista em Brisbane, na Austrália, a presidente Dilma Rousseff defendeu seu governo e afirmou que a devassa não significa que todos os atos da Petrobras sejam de corrupção. Ela protegeu as empresas, abre aspas. Não dá para demonizar todas as empreiteiras. São grandes empresas e, se A, B, C ou D praticaram mal feitos, pagarão por isso. Agora, isso não significa que a gente vai colocar um carimbo na empresa, fecha aspas. Para registro do leitor, 7 empreiteiros investigados pela Lava Jato doaram 53,3 milhões de reais à campanha de Dilma Rousseff, à reeleição em 2014. O principal adversário da petista na disputa, o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, recebeu 19,2 milhões do clube. Outros 3 candidatos foram aquinhoados pelo cartel, Rui Costa, do PT, eleito governador da Bahia, com 9,4 milhões de reais. Geraldo Alckmin, do PSDB, reeleito em São Paulo, 7 milhões de reais. E Renan Filho, do PMDB, 4,9 milhões de reais. Filho do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, ele virou governador de Alagoas. Vazamentos e drenos. O juiz Sérgio Moro determinou o bloqueio como medida cautelar de 721 milhões de reais. O dinheiro estava supostamente guardado em contas pessoais investigadas pela Lava Jato e em contas de empresas de consultoria envolvidas no esquema. Sérgio Moro queria recurso para ressarcir o erário público. Encontrou apenas 6,6% do esperado, ou seja, 47,8 milhões de reais. 22,6 milhões estavam em contas da Gerson Almada, vice-presidente da Engevix, e ele já havia enviado 15 milhões de reais ao exterior antes de ser preso, sendo 8 milhões de reais na véspera da prisão. Teria havido vazamento de informações e conhecimento prévio do bloqueio? Com Ildefonso Colares Filho, diretor-presidente da Queiroz Galvão, encontraram 7.500 reais. Nada para quem movimentava milhões, né? Ricardo Pessoa, dono da UTC, teve 10,2 milhões de reais bloqueados. Renato Duque, 3,2 milhões. De empresas ligadas a Fernando Baiano, obstruíram-se 8,5 milhões de reais. Uma semana depois, somava-se 81 milhões de reais os valores bloqueados, ou 11,2% do previsto. De Baiano, bloquearam mais de 4,5 milhões de reais. De Agenor Franklin Medeiros, da OAS, 11,6 milhões de reais. Sérgio Moro é um herói, né? As investigações da Lava Jato prosseguiram. Revelou-se que nos 4 anos do primeiro mandato de Dilma Rousseff, emissários da OAS e da UTC estiveram ao menos 115 vezes no escritório de Alberto Youssef, no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo. O lugar se transformou num vai e vem de maletas e sacola de dinheiro. Só Edinaldo Alves da Silva, da UTC, passou 63 vezes por lá. José Ricardo Breguioli, da OAS, 32 vezes. Breguioli. Nome, que nome, hein? Agentes da Lava Jato suspeitaram de ligação entre a OAS e a Allwyn do setor de propaganda. Ela poderia ter sido usada para lavar dinheiro. O relatório da Polícia Federal indicou a entrega de 110 mil reais na sede da Allwyn, dentro do esquema de Money Delivery de Alberto Youssef. A empresa ficava no mesmo endereço da MPI Comunicações. Nas eleições de 2010, ambas emitiram notas fiscais para a campanha de Dilma Rousseff. Ambas. E mais aos seguintes candidatos: Aloysio Mercadante, do PT de São Paulo, Ricardo Bezoene, do PT de São Paulo, Arlindo Schneider, do PT de São Paulo, Rui Falcão, do PT de São Paulo, Gabriel Chalita, do PSB de São Paulo, e Alexandre Barbosa, do PSB de São Paulo. Ouvido pela Polícia Federal em Curitiba, Renato Duque foi evasivo. Definiu-se como amigo do tesoureiro do PT, João Vacari Neto, com quem se reunia apenas por pessoa agradável para o convívio. Admitiu encontros com Júlio Camargo e Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, que se tornaram delatores do esquema unicamente em reuniões e jantares sociais. Apontou Pedro Barusco, subordinado seu, como pessoa de confiança. Barusco também virou delator. Duque não negou ter recebido 1,6 milhão de reais da UTC, mas alegou que o pagamento retribuiu uma consultoria. O ex-diretor refutou o recebimento de recursos no exterior, embora tenha demonstrado hesitação ao falar sobre uma empresa offshore chamada Drenos. Disse não se recordar do nome. Por fim, informou não se lembrar do nome do político que o indicou para o cargo de diretor de serviços da Petrobras, posição que ocupou entre 2003 e 2012. A maioria dos executivos presos pela Lava Jato manteve-se em silêncio ou simplesmente negou a existência de corrupção. Ayrton Medeiros,
Fonseca, da Galvão Engenharia, foi exceção e se insistiu na cantilena de que foi obrigado a dar dinheiro extorquido por Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, o Paulinho, diretor de abastecimento. Na mesma linha, Sérgio Mendes admitiu ter pago R$ 8 milhões em 4 parcelas entre julho e setembro de 2011. Justificou que foi forçada a dar dinheiro a empresas apontadas por Alberto Youssef. Simulou que foi forçada a dar dinheiro a empresas apontadas por Alberto Youssef. Aliás, justificou que foi forçada a dar dinheiro a empresas apontadas por Alberto Youssef. Simulou contratos de prestação de serviço para não perder negócio na refinaria Presidente de Getúlio Vargas. Ao dar a quantia, Sérgio Mendes evitaria sofrer represálias em outras obras tocadas pela Mendes Júnior. Em depoimento à Polícia Federal, Rogério Cunha de Oliveira, diretor da Mendes Júnior, reiterou a posição de Sérgio Mendes. Disse que a Petrobras tinha dívida de 250 milhões de reais a 300 milhões de reais por serviços prestados pela Mendes Júnior e havia o temor de que criariam dificuldades para o acerto. Alberto Youssef exigiu propina de 2,2% a 2,4% em 3 aditivos referentes a obras da empreiteira. O diretor confirmou que o doleiro recebeu 8 milhões de reais depositados em contas da GFD Investimentos e da empreiteira Rigidez. De Rogério Cunha de Oliveira, abre aspas, os serviços não foram prestados e os contratos foram formalizados apenas para dar cobertura contábil aos valores exigidos a título de propina por Youssef. Soube depois que tais pagamentos se enquadravam no sistema de cobrança de comissões de Paulo Roberto Costa, fecha aspas. Olhos verdes, bem pagos. A estratégia jurídica das empresas investigadas pela Lava Jato consistia em colocá-las como alvo de exigências e extorsões. Na mesma tocada, Ricardo Pessoa, da UTC, reconheceu o pagamento de 40 milhões de reais em 10 prestações. As empresas queriam passar de corruptoras a vítimas de um esquema engendrado por Paulo Roberto Costa e Youssef para efetuar desvios. Do advogado Marcelo Leonardo, defensor de Sérgio Mendes, abre aspas. A extorsão é fato objetivo, concreto, não é versão. Ninguém está inventando isso agora. Empresário ia dar dinheiro de graça por causa de olhos verdes de alguém? Fecha aspas. O juiz Sérgio Moro rechaçou a tese e mencionou a delação premiada, abre aspas. Embora o depoimento de criminosos colaboradores deve ser visto com reservas, cumpre destacar que o esquema criminoso encontra confirmação na prova documental, especialmente como visto nas transferências sem causas efetuadas em favor de contas controladas por Youssef por parte de diversas empreiteiras. Fecha aspas. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, foi curto e grosso, abre aspas. Ninguém é obrigado a ganhar dinheiro e a lucrar com uma atividade ilícita, fecha aspas. O juiz Sérgio Moro voltaria ao tema a rechaçar pedido de revogação da prisão preventiva de Sérgio Mendes, vice-presidente da Mendes Júnior. Argumentou que havia provas do esquema criminoso duradouro e sistemático para frustrar licitações da Petrobras, impor preço em contratos públicos sem concorrência real e lavar recursos obtidos com tais crimes. Palavras do juiz ao se referir a Sérgio Mendes, abre aspas. Quem é vítima de concussão busca a polícia, não as sombras. Não há registro de qualquer resistência de parte do investigado quanto à suposta exigência, surgindo a admissão parcial dos fatos somente agora, quando já preso cautelarmente por esse mesmo crime e outros, fecha aspas. E personagem importante no sistema de Alberto Youssef, Rafael Ângulo Lopes era o responsável por pagamentos indevidos. Relatório do Ministério Público Federal definiu com quem fazia as atividades de saque, entrega, recebimento de valores e transporte de dinheiro em espécie em reais e dólares. Quando a Lava Jato foi deflagrada, em março de 2014, a Polícia Federal apreendeu no cofre da sala usada por Rafael Ângulo Lopes, na sede da GFD Investimentos, uma dinheirama em dinheiro vivo. No curso das investigações, descobriu-se que Rafael Ângulo Lopes foi introduzido a Roberto Youssef por seu cunhado, Inivaldo Quadrado, que realizava operações para o doleiro. Ângulo Lopes fez numerosas viagens internacionais para diversos países, entre eles Peru e Panamá. Na cidade do Panamá havia uma conta do esquema em nome de João Procópio Almeida Prado, do Ministério Público Federal, abre aspas. Esses valores em espécie eram transportados pelo denunciado em voos domésticos ocultados no corpo ou em alguma valise, pela utilização de aviões particulares ou ainda valendo-se de veículos blindados de transporte de valores, fecha aspas. José Carlos Consenza, braço direito de Paulo Roberto Costa da Petrobras, foi escolhido pela presidente da estatal Maria das Graças Foster, do PT do Rio de Janeiro, como sucessor de Paulinho da diretoria de abastecimento. Consenza teve o nome mencionado nas investigações da Lava Jato. Afinal, conforme ele mesmo admitiu à CPI da Petrobras, assinaram 16 contratos apenas dos casos das obras da refinaria Abreu e Lima e do complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Somavam 3,7 bilhões de reais. Um dos contratos celebrados com a Toyo Settle alcançou o valor de 1,1 bilhão de reais. Apesar de responsável pelos contratos dos dois maiores projetos da Petrobras, coube a José Carlos Consenza no confuso organograma da estatal chefiar auditorias que supostamente investigariam tramóis em Abreu e Lima e no complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Alguns dias depois de mencionado pela Polícia Federal, Consenza saiu da lista de suspeitos. Foi um erro, justificou o delegado Márcio Anselmo. Teria sido? 10 dias após as prisões, Adarico Negromonte, um Maringá, apresentou-se à Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Era o último foragido. Negou qualquer ligação com o esquema de corrupção. Àquela altura, 11 investigados já tinham deixado a carceragem após o prazo das prisões temporárias. Outros 13 permaneciam na cadeia com prisões preventivas. Adarico Negromonte era uma das mulas de Alberto Youssef no sistema de Money Delivery. Seu irmão, Mário Negromonte, ministro das Cidades e presidente Dilma Rousseff, deixou o cargo após denúncia de irregularidades, mas foi nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do município da Bahia.
Mário Negromonte falou do irmão preso, abre aspas. Tenho 11 irmãos e amo todos. O que eu pude fazer para ajudar, vou fazer, fecha aspas. Adarico Negromonte chegou de táxi à Polícia Federal, acompanhado por 2 advogadas, prestou depoimento e fez exame de corpo de delito. Uma de suas defensoras, Joyce Roisen, informou ter pedido a revogação da prisão. Para ela, Negromonte, de 68 anos, era inofensivo à sociedade. Ele está aposentado. Capítulo 19. Depoimento explosivo. Pedro Barusco escancarou o envolvimento do PT no Petrolão. O engenheiro naval Pedro José Barusco Filho ocupou diversos cargos na Petrobras entre 1980 e 2003, no ano em que Renato de Souza Duque, indicado pelo Partido dos Trabalhadores, foi nomeado para a estratégica diretoria de serviços. Era início do governo Lula. Renato Duque levou Pedro Barusco como gerente executivo. Em 2011, coroando os bons serviços prestados, José Sérgio Gabrielli, do PT da Bahia, presidente da Petrobras, escolheu Barusco para ser o diretor de operações da Sete Brasil. Iniciava-se o governo Dilma Rousseff. Criara-se a companhia com a finalidade de construir 26 sondas de perfuração no projeto de 25 bilhões de dólares. A Petrobras tornou-se sócio da nova empresa, mas o escândalo de Petrolão deixou a Sete Brasil sem dinheiro, frustrando seu papel estratégico na exploração do pré-sal. Não demorou para que o nome do Pedro Barusco aparecesse na Lava Jato entre os suspeitos de desviar dinheiro público. No primeiro momento, associado a 30 milhões de reais provenientes da Toyo Setal para que Duque e ele facilitassem a vida da empresa, interessado no contratos milionários da Petrobras. Ao contrário da postura de Duque de negar a corrupção, Barusco se antecipou à Polícia Federal e, para não ser preso, fechou acordo de delação premiada, prontificou-se a devolver 97 milhões de dólares, aliás, roubados. Em termos de colaboração prestada na Superintendência Regional da Polícia Federal do Paraná, em 21 de novembro de 2014, Pedro Barusco admitiu que recebia dinheiro da holandesa SBM Offshore desde 1997 ou 1998, durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. O representante da multinacional do Brasil, Júlio Fairman, pagou somas de forma sistemática a partir do ano 2000. De Pedro Barusco, abre aspas. Os recebimentos eram mensais e proporcionais aos valores de contrato, sendo na faixa de 25 mil dólares a 50 mil dólares por mês aproximadamente, fecha aspas. Em 2007, firmou-se um novo contrato entre a Petrobras e a SBM Offshore no valor de 1,2 bilhão de reais. Barusco confessou o desvio de 1% do valor, ou seja, 2 milhões de reais, repassados por Júlio Fairman em parcelas até 2010. O ex-gerente admitiu aos investigadores da Lava Jato, ter embolsado 22 milhões de dólares em cima dos negócios da Petrobras com a SBM Offshore. O dinheiro depositado no Banco Republic passou pela BBA Creditanstalt. Acho que está escrito isso mesmo, Creditanstalt, e acabou transferido ao Banco Safra em Genebra, na Suíça. Pedro Barusco testemunhou que Renato Duque pediu 300 mil dólares a Júlio Fairman como reforço de campanha em 2010, ano em que Dilma Rousseff foi eleita pela primeira vez. Atendeu provavelmente a um pedido de tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Em seu depoimento, Pedro Barusco contou que Renato Duque, João Vacari Neto e eles se beneficiaram de dinheiro desviado de aproximadamente 90 contratos firmados entre a Petrobras e fornecedoras, a maioria organizados em cartel. Do delator, abre aspas. Todos esses contratos passaram pelo crivo da diretoria de serviços de Renato Duque e por mim, enquanto gerente executivo da engenharia, e foram aprovados pela diretoria executiva da Petrobras, fecha aspas. Os contratos vinculavam-se às diretorias de abastecimento, gás, energia, exploração e produção. Pedro Barusco acrescentou que, no caso da diretoria de abastecimento, sob o comando de Paulo Roberto Costa, o Paulinho, a metade dos 2% de cada contrato ficava com o PT e era dividido da seguinte forma: 50% para João Vacari Neto, homem do partido, e 50% para a casa representada por Renato Duque, Pedro Barusco e, eventualmente, Jorge Luiz Zelada, o sucessor de Nestor Severo na diretoria internacional. Pouquíssimas vezes participou do esquema Roberto Gonçalves, um ex-gerente que substituiu Pedro Barusco na Petrobras pela primeira vez mencionado na investigação. No caso da propina que dizia respeito à diretoria de gás e energia sob o comando do Hildo Sauer e depois de Maria das Graças Foster, o percentual desviado variava de 1 a 2%. Metade engordava o PT, representado por João Vacari Neto, e a outra metade ficava com a casa, ou seja, Renato Duque e Pedro Barusco. Houve episódios em que o PT ficou com todo o dinheiro, salientou o delator. A forma de divisão era a mesma nos contratos da Diretoria de Exploração e Produção, dirigido por Guilherme Estrela, conforme Pedro Barusco, Graça Foster, Hildo Sauer e Guilherme Estrela, todos ligados ao PT, estariam fora do esquema, abre aspas. Se sabiam, conservaram isso para si. Fecha aspas. Instado a revelar quanto obteve propina entre 2003 e 2013, afirmou, abre aspas, recebi entre 40 milhões de dólares e 50 milhões de dólares, sendo que mais de 90% em aproximadamente 20 contas mantidas em meu nome ou em nome de offshores no exterior. O restante recebi em dinheiro em espécie no Brasil, fecha aspas. Mochilas, álcool e hotéis. Pedro Barusco apontou Mário Góes, Júlio Camargo, Chico Nakandakari e um mensageiro da corretora Advalor.
com as pessoas que lhe entregaram dinheiro vivo oriundo de 13 empresas contratadas pela Petrobras. Mário Góes acondicionava na mochila boladas de 300 mil a 400 mil reais e entregava a carga em sua casa em São Conrado, no Rio de Janeiro. Chinco na Cadancari passava os valores em reais, dólares ou euros, em quantias equivalentes a cerca de 100 mil reais por vez, e usava 3 hotéis no Rio para os encontros, onde ele e Pedro Barusco aproveitavam para jantar ou tomar bebidas alcoólicas. Pedro Barusco também embolsava grana em sua própria residência no bairro da Joatinga, no Rio. Lá ele mantinha o suborno numa caixa, parte levava Renato Duque e parte pagava despesas pessoais. Em seu depoimento, o ex-gerente afirmou acreditar ter sido o principal intermediário do dinheiro encaminhado a Renato Duque. O diretor da Petrobras manteve várias contas no exterior no período de 2003 a 2011, além do dinheiro vivo que lhe foi repassado no Brasil. Barusco estimou em 40 milhões de dólares a propina de Duque que passou por suas mãos e explicou que entre 2005 e 2011 entregou quantias mensais a Duque no gabinete do diretor do serviço da Petrobras no total de 10 milhões a 12 milhões de reais. Os dois estiveram juntos em agências do Banco Lombard Odier, em Paris, e adotaram a estratégia de identificar as contas de passagem como K e T, para que operadores e fornecedores da Petrobras realizassem depósito de dinheiro. Por meio desse artifício, receberam 6 milhões de dólares. Eram tantos os depósitos que Barusco confessou dificuldade para controlar os valores. Manteve nas próprias contas o que era de Duque com a anuência dele e lançou as quantias numa espécie de contabilidade da propina. Após a saída de Duque da Petrobras em 2012, o ex-diretor procurou Barusco para acertar as contas. Duque queria o que faltava. Como a Camargo Corrêa devia 58 milhões de reais, combinaram o uso desse recurso para pagá-lo. Uma terceira pessoa entregou 12 milhões de reais ao ex-diretor. Teve mais. Barusco citou o estaleiro Keppel-Fels de Zwiskornik, contratado pela Petrobras para construir plataforma de perfuração. A empresa devia 14 milhões de dólares em propina, 12 milhões de dólares foram para Duque, recebidos provavelmente do Banco Delta, na Suíça, o mesmo banco onde depositaram 2 milhões de dólares que constituíam a parte de Barusco. O rateio da corrupção da diretoria de serviço, no entanto, costumava ser de 60% para Duque, o diretor, e 40% para Barusco, o gerente, exceto quando uma terceira pessoa entrava na jogada. Do depoimento, abre aspas, quando havia participação de um operador, Renato Duque ficava com 40% e eu com 30%, e o operador com 30% também. Fecha aspas. Barusco negou a tese de que as empresas eram coagidas a pagar suborno, abre aspas. Na realidade, o pagamento de propina dentro da Petrobras era algo endêmico e institucionalizado, fecha aspas. Indagado sobre o montante repassado a João Vacari Neto, o tesoureiro do PT, Barusco informou que, tendo como base os cerca de 50 milhões de dólares de dinheiro sujo que recebeu, estimava em 150 milhões de dólares a 200 milhões de dólares os valores destinados ao partido de Lula e Dilma Rousseff. Barusco citou o período de fevereiro de 2013 a fevereiro de 2014, quando respondeu como diretor de operações da Sete Brasil. Fazia parte de suas funções conduzir o programa voltado à instalação de sondas de perfuração em águas profundas para explorar o pré-sal. Recebeu 5 milhões de dólares desviados de contratos. Duque pôs a mão em 6 milhões de dólares. E João Vacari Neto, em nome do PT, segundo informações recebidas por Barusco, embolsou 4,5 milhões de dólares. Tudo de estaleiro Keppel-Fels. O ministro Teori Savasky, do Supremo Tribunal Federal, acatou o pedido de advogados e mandou soltar Renato Duque. Aconteceu em 2 de dezembro de 2014. Teori Savasky impôs condições ao ex-diretor. Ele deveria permanecer em sua residência no Rio de Janeiro à disposição da justiça e entregar o passaporte para evitar uma tentativa de fuga. Com base no cálculo de valores desviados de contratos com a Petrobras por apenas 6 empreiteiras investigadas, o Ministério Público Federal estimou em 13 de dezembro de 2014 que a diretoria de serviço sob o comando de Renato Duque captou 650 milhões de reais em propina de 2004 a 2012. A diretoria de abastecimento nas mãos de Paulo Roberto Costa, o Paulinho, teria ficado com outros 270 milhões no mesmo período, 270 milhões de reais, tá? Nobres personalidades. Em depoimento aos investigadores da Lava Jato, Ayrton Medeiros da Fonseca, executivo da Galvão Engenharia, preso pela Polícia Federal, afirmou que deu 8,8 milhões de reais em comissões ao engenheiro Chinco Nadancari entre 2010 e 2014. Chinco era uma espécie de emissário da Renato Duque. Na diretoria de serviços, exerceu um papel semelhante ao do doleiro Alberto Youssef na diretoria de abastecimento. Os pagamentos estenderam-se, inclusive, após a deflagração da Lava Jato. A melhor explicação para tamanha ousadia talvez seja de que os envolvidos no esquema e provavelmente certo de impunidade que costumava ser regra no Brasil, decidiram manter os repasses de propina, menosprezando a capacidade e o alcance das investigações. Ayrton Medeiros da Fonseca disse que Galvão Engenharia pagava a LFSN Consultoria, cujo nome remete às iniciais de Luiz Fernando Sendai Nakandakari, filho de Chinco Nakandakari. Interessante notar que entre 2010 e 2014, os contratos da Galvão Engenharia com a Petrobras alcançaram 13,5 bilhões de reais. Se 2% ficaram com a diretoria de serviços, o valor da propina teria sido muito maior. Alcançaria 70 milhões de reais.
E isso vem sem contar, né, o provável 1% da diretoria de abastecimento, o que geraria um novo acréscimo de 35 milhões de reais. Não está na conta ainda a parte do suborno relativa aos 4,1 bilhões de reais de contratos firmados entre a Petrobras e consórcios dos quais a Galvão Engenharia faz parte no período de 2007 a 2012. Ayrton Medeiros da Fonseca admitiu que a Galvão Engenharia pagou 5,1 bilhões de reais ao Alberto Youssef. Executivos da Camargo Correia e da Engevix, presos pela Lava Jato, reconheceram o repasse da Youssef, respectivamente 3 milhões e 12,6 milhões de reais. Conforme a delação premiada de Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, as quantias desviadas eram tão volumosas que, por orientação de Renato Duque, chegaram a ser transportados em carro forte. Mendonça Neto concordou em pagar multa de 10 milhões de reais por participar do esquema. Relatou que Renato Duque orientava os pagamentos com base em notas frias de empresas de fachada ligadas ao Grupo Delta, feitas em contas no exterior e por meio de repasses diretos ao PT. De Mendonça Neto, abre aspas, o contato com o partido era o Vacari, fecha aspas. Do relatório do Ministério Público Federal, abre aspas novamente, os corruptores que mantinham contratos com a estatal ofereceram e prometeram vantagens indevidas, notadamente aos então diretores de abastecimento e de serviços Paulo Roberto Costa e Duque, fecha aspas. Durante a operação que colocou na prisão executivos de algumas das maiores empreiteiras do país, em 14 de novembro de 2014, a Polícia Federal encontrou na sede de Camargo Correia, em São Paulo, papéis que apontavam doações a políticos do PT, do PMDB, PSDB, DEM e PDT, e apreendeu planilhas com o nome do vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB. A menção ao nome dele apareceu junto a dois valores de $40 mil cada, quantias supostamente ligadas a comissões em obras na cidade de Araçatuba, em São Paulo, e Praia Grande, também em São Paulo. Agências da Polícia Federal também acharam contratos da Camargo Correia indicando pagamento de suborno de 24,1 bilhões de reais a Duque e a Barusco, mas chamou especial atenção um contrato de prestação de serviços de 22 de abril de 2010, firmado entre a Camargo Correia e a JD Assessoria e Consultoria do ex-ministro José Dirceu, do PT de São Paulo. Na época, o poderoso político era réu do escândalo do mensalão, a troco de que alguém o contrataria. No mesmo período, a Petrobras fechava contratos de 4,5 bilhões de reais com a Camargo Correia. O contrato com a JD, no valor de 900 mil reais, devidamente quitado, previa uma análise dos aspectos sociológicos e políticos do Brasil, a prestação de assessoria na integração dos países na América do Sul, inclusive e principalmente aqueles países integrantes do Mercosul, e a divulgação dos nomes da contratante dentro da comunidade internacional e nacional em eventos relacionados com o objeto social da contratante. Ou seja, nada. Apontado como padrinho político de Renato Duque na Petrobras, Dirceu foi condenado a 7 anos e 11 meses por participar do esquema do mensalão. Ficou encarcerado menos de um ano, depois cumpriu pena em casa. A Justiça Federal do Paraná determinou a quebra de sigilo da JD Assessoria e Consultoria. Identificou outros 3 pagamentos suspeitos, somando 3,8 milhões de reais, todos oriundos de empreiteiras envolvidos no Petrolão. A UTC deu 2,3 milhões de reais, a Galvão Engenharia 725 mil reais e a OAS 720 mil reais. Os valores descobertos a partir da análise de transferências feitas pelas empreiteiras. A quebra de sigilo da JD revelaria muito mais dinheiro em contas de José Dirceu a conferir. A Polícia Federal decidiu indiciar 12 executivos acusados de pagar propina em troca de contratos na Petrobras. Os altos dirigentes foram denunciados por corrupção ativa, lavagem de dinheiro, fraude em licitações, falsidade ideológica e falsificação de documentos. Da lista de indicados, em 9 de dezembro de 2014, faziam parte José Aldemário Pinheiro Filho, Matheus Coutinho de Sá Oliveira, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, Alexandre Portela Barbosa e José Ricardo Nogueira Breguiroli, da OAS, Ayrton Medeiros da Fonseca, da Galvão Engenharia, e o Delfonso Colares Filho e Otton Zenoide de Moraes Filho, da Queiroz Galvão, e Sérgio Cunha Mendes, Ângelo Alves Mendes, Flávio Sá Mota Pinheiro e Rogério Cunha de Oliveira da Mendes Júnior, do relatório da Polícia Federal, abre aspas. O esquema criminoso vinha sendo bem sucedido em razão de a ele ter aquecido uma série de personagens, desde os meros courriers até os grandes pagadores de propina, cujo objetivo era a obtenção de facilidades no contratos com a Petrobras, fecha aspas. Fernando Soares, o Fernando Baiano, acusado de ser o operador do PMDB na diretoria internacional, também foi indicado, do relatório, abre aspas. Porcentagens sobre contratos firmados com a estatal seriam divididos pelas empreiteiras interessadas e tais valores, em uma verdadeira lavagem transnacional e sofisticada, cruzavam contas de empresas, pessoas, países, até chegar às mãos daqueles que foram corrompidos para permitir que o esquema de facilidades continuasse, fecha aspas. O bloqueio das contas de Fernando Baiano trouxe à tona negócios com a BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. A empresa supostamente ligada a ele, a Tecnis, entrou com 7 milhões de reais para se associar à FTC Cards, que atuava no processamento de cartões de fidelidade e promoções nos postos de combustível Petrobras e nas lojas BR Mania. Com o nome de Fernando Baiano no Petrolão, a Tecnis foi excluída do negócio. Baiano admitiu ter conta bancária em Liechtenstein, na Europa, no mesmo banco que a Tecnis era cliente. Parabéns aos aniversariantes.
No caso da OAS, a Polícia Federal destacou os mimos e lembranças de aniversário com os quais a empreiteira agradava políticos. A lista se compunha de 28 deputados federais, 13 senadores, 8 governadores e 4 prefeitos. Foi apreendida durante a operação de 14 de novembro. Amanda Tripodi, chefe de gabinete do presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, do PTB da Bahia, estava incluída na relação, contemplado com um relógio de R$ 10.619. O ex-ministro das Comunicações do presidente Lula, Luiz Guxiquem, do PT de São Paulo, um relógio de R$ 5.300. Luiz Guxiquem salvou-se do esquema de corrupção do mensalão por estar doente. Morreu em setembro de 2013. Nesse particular, o bode expiatório acabou sendo o diretor do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, que empreendeu fuga espetacular para a Itália, fingindo seu irmão morto a fim de se livrar da condenação no Brasil. Pisolato foi candidato do PT ao governo do Paraná em 1990. Extraditado da Itália em outubro de 2015, passou a cumprir a pena de 12 anos e 7 meses em Brasília por envolvimento no mensalão. Voltemos à lista de aniversário da OAS. Previa cortes de tecidos nobres para ternos dos ministros José Eduardo Cardoso, do PT de São Paulo, e Paulo Bernardo, do PT do Paraná. E também ao senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, deputado Eduardo Cunha, do PMDB, e Paulo Okamoto, um velho operador do PT a serviço do ex-presidente Lula. Okamoto presidiria o Instituto Lula. O prefeito Fernando Haddad, do PT também, do PT de São Paulo, também ganharia um tecido nobre para terno. Gravatas da OAS foram endereçadas ao ex-ministro Guido Mantega, do PT de São Paulo, e aos senadores Aloysio Mercadante, do PT de São Paulo, e Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo. José Disseu, do PT de São Paulo, foi presenteado com uma caixa de vinhos da marca portuguesa Peramanca, cujo preço variava de R$ 200 a R$ 700 a garrafa. João Vacari Neto, tesoureiro do PT, também teria ganhado uma caixa de Peramanca. O deputado Miro Teixeira, do PDT do Rio de Janeiro, foi citado como recebedor de uma caixa porta-relógio de R$ 4.950. E tem ainda Rosemário Noronha, suposta namorada de Lula, nomeada pelo ex-presidente como chefe do escritório da presidência da República em São Paulo, de onde sairia no bojo de mais um escândalo da era PT. Rosemário Noronha teria ganhado um kit churrasco da OAS. O roubo da honra brasileira. O juiz Sérgio Moro tomou a decisão de manter os executivos na prisão. Justificou que os altos funcionários das empreiteiras presos pela Lava Jato se negavam a fornecer detalhes sobre o esquema de corrupção. Exemplificou com a sistemática dotada para repasse de R$ 53 milhões ao Alberto Youssef, sendo que só Camargo Corrêa teria entregado 29,2 milhões ao doleiro. Do juiz Sérgio Moro, abre aspas, foi concedido por esse juízo, mediante intimações empreiteiras, a oportunidade de esclarecer os fatos, justificar a licitude das transações e apresentar documentação pertinente. Os resultados foram até o momento desalentadores, fecha aspas. Em relação ao Camargo Corrêa, os 29,2 milhões entregues a Alberto Youssef entre 2009 e 2013 passaram por empresas do grupo Sanconsider, cujo gerente Márcio Andrade Bonilho admitiu em depoimento que as empresas de Youssef não prestaram serviço para receber o dinheiro. Os contratos e as notas fiscais foram produzidos fraudulentamente para justificar o pagamento de comissões ao Youssef. O Ministério Público Federal denunciou 36 pessoas por envolvimento no Petrolão em 11 de dezembro de 2014. A maior parte dos executivos de empreiteiras formaram um cartel em conluio com altos funcionários da Petrobras. As fraudes em licitações causaram prejuízo de 1,5 bilhão de reais. Os investigadores da Lava Jato pediram a devolução do dinheiro. A acusação listou a prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha contra executivos de 6 empreiteiras apenas em contratos com a diretoria de abastecimento. Os dirigentes integravam os quadros da OAS, Galvão Engenharia, Engevix, Camargo Corrêa, UTC e Mendes Júnior. Paulo Roberto Costa, o ex-diretor, e Alberto Youssef, doleiro, também foram denunciados. Do procurador Deltan Dallagnol, abre aspas, começamos a romper com a impunidade de poderosos grupos que têm se articulado contra o interesse do país há muitos anos, fecha aspas. De acordo com o Ministério Público Federal, o cartel não parou de operar após saída dos diretores Paulo Roberto Costa, Renato Duque e Nestor Severo. As atividades seriam prosseguidas ao menos até 14 de novembro de 2014, dia das prisões em série de empresários e funcionários integrantes do clube. Segundo a denúncia, as empresas organizaram-se e constituíram uma organização criminosa com o objetivo de obter direta e indiretamente vantagens ilícitas. Do relatório. Com a sofisticação da empreitada criminosa... Só voltando, pessoal, abre aspas. Com a sofisticação da empreitada criminosa, o clube passou a vencer e a adjudicar todas as licitações para grandes obras da Petrobras em todo o território nacional, fecha aspas. Do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, sobre os denunciados, abre aspas. Essas pessoas, na verdade, roubaram o orgulho dos brasileiros, fecha aspas.
A relação dos 25 executivos denunciados pelo Ministério Público Federal, acusados em 154 atos de corrupção e outros 105 de lavagem de dinheiro: José Aldemário Pinheiro Filho, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, Matheus Coutinho de Sá Oliveira, José Ricardo Nogueira Breguiroli, Fernando Augusto Stremel Andrade e João Alberto Lazari, da OAS, Dalton Avancini, Eduardo Hermelino Leite e João Ricardo Auler da Camargo Correia, Ricardo Ribeiro Pessoa e João de Teve e Argolo da UTC, Sérgio Cunha Mendes, Alberto Elísio Vilaça Gomes, Ângelo Alves Mendes, Rogério Cunha de Oliveira e José Humberto Cruvinel Rezende da Mendes Júnior, Dario de Queiroz Galvão Filho, Héctor Medeiros da Fonseca, Eduardo de Queiroz Galvão e Jean Alberto Lucha Castro da Galvão Engenharia, Carlos Eduardo Strauch Alberto, Gerson de Melo Almada, Newton Prado Júnior e Luiz Roberto Pereira, da Engevix, e Márcio Andrade Borilho, da Sanco Cider. O juiz Sérgio Moro acolheu uma a uma as denúncias do Ministério Público Federal e decidiu manter os investigados na cadeia. Em seu despacho, Sérgio Moro afirmou que não há alternativa além da prevenção e da repressão à cultura da corrupção, fatal a qualquer empresa, privada ou pública, e à própria democracia. O juiz Sérgio Moro pronunciou, abre aspas, necessário, infelizmente, advertir com o remédio amargo da prisão preventiva às empreiteiras de que essa forma de fazer negócio com a administração pública não é mais acessível, fecha aspas. Não é mais aceitável, corrigindo, fecha aspas. Trecho da manifestação do juiz Sérgio Moro ao acatar a denúncia do Ministério Público Federal contra a cúpula da Galvão Engenharia, abre aspas. No conjunto de fatos delitivos, há crimes de evasão fraudulenta de divisas, sonegação de tributos federais, além de indícios de transnacionalidade do crime de corrupção e de lavagem de dinheiro, ilustrada pela remessa ao exterior de valores lavados e até mesmo pagamento de propina em contas secretas na Suíça, fecha aspas. Em 15 de dezembro de 2014, o Ministério Público Federal fez denúncia criminal contra Nestor Severo, o ex-diretor internacional da Petrobras, e o lobista Fernando Soares, o Fernando Baiano, acusado de operar esquema em benefício do Nestor Severo. A mesma denúncia citou o doleiro Alberto Youssef por contratos de câmbio e empréstimos fraudulentos e o executivo Júlio Camargo da Toyo Setal, apontado como intermediário da Maracutaia. Os procuradores pediram um ressarcimento de 300 milhões de reais à Petrobras. A Justiça Federal do Paraná acolheu a denúncia. Conforme a acusação, Nestor Severo e Fernando Baiano efetuaram 64 operações de transferência de valores ao exterior, a fim de lavar 40 milhões de dólares em propina entre 2006 e 2007, corrigindo. Em troca do dinheiro sujo, os dois trabalharam na viabilização de contratos de construção de navios sonda para uso na perfuração de águas profundas no Golfo do México e na costa da África. A contratação do navio sonda Petrobras 10 mil por 586 milhões de dólares rendeu 15 milhões de dólares de propina à dupla. Para os procuradores, Nestor Severo era sócio oculto de Fernando Baiano. Da denúncia do Ministério Público Federal, abre aspas, após mais de 9 meses de investigação, apurou-se que no âmbito da Petrobras, o pagamento de propina em contratos de grandes valores era endêmico e usual na diretoria de abastecimento de serviços internacional, fecha aspas. Outros 25 milhões de dólares teriam sido embolsados no acerto pela contratação do navio sonda Vitória 10 mil por 614 milhões de dólares, junto ao mesmo estaleiro Samsung Heavy Industries, situado na Coreia do Sul. Os negócios foram intermediados por Júlio Camargo, acusado de ser o representante do estaleiro da transação. Júlio Camargo foi indiciado por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e evasão fraudulenta de divisas. Perplexidade técnica. Irregularidades e fraudes em obras do Centro de Pesquisas e do Centro Integrado do Processamento de Dados, ambos da Petrobras, no Rio, levaram o Ministério Público em 16 de dezembro de 2014 a entrar com ação civil pública por improbidade contra o ex-presidente José Sérgio Gabrielli, do PT da Bahia, o ex-diretor de serviços, Renato Duque e outros 6 funcionários, incluindo o então braço direito de Duque, Pedro Barusco. A jogada teria induzido a contratação da Andrade Gutierrez para realizar serviços entre 2005 e 2010. A ampliação do centro de pesquisas levou 6 anos para acabar e o orçamento das obras subiu de 1 bilhão de reais para 2,5 bilhões de reais. O Ministério Público acusou José Sérgio Gabrielli por sonegar informações que possibilitariam ao Tribunal de Contas da União fiscalizar os trabalhos da empreiteira e questionou a pressa para a contratação da Andrade Gutierrez, da promotora Glaucia Santana, abre aspas. É uma perplexidade técnica, fecha aspas.
A rapidez para o início dos serviços, sem que os projetos básicos estivessem concluídos, escancarou uma das práticas para superfaturar contratos na Petrobras. Exemplo de mal feito ocorreu na remoção dos resíduos nas obras. A estimativa inicial era retirar 24,9 mil metros cúbicos de entulho, mas com os aditamentos, a quantidade subiu a 185 mil metros cúbicos, equivalentes a um prédio de 7 andares ocupando a área de um campo de futebol. Outro aditivo que o TCU não engoliu deu-se nos contratos de construção das plataformas marítimas P-52 e P-54. A transação envolveu Gabriele, Duque, Paulinho Cerveró e Barusco. A justificativa para um reajuste que somou 173,3 milhões de dólares foram perdas cambiais no negócio firmado pela Petrobras Netherlands, subsidiária da estatal na Holanda. Conforme o TCU, reajustes e revisões de preços em razão de variações cambiais não eram permitidos, mas Barusco teve poderes para, em 2005, analisar a demanda de contratadas e emitir pareceres favoráveis. O setor jurídico e a direção de Petrobras endossaram a maracutaia. Lembra-se que até 2006, no primeiro governo Lula, 6 empreiteiras formavam o cartel que atuava na Petrobras: a Camargo Corrêa, a OAS, a Mendes Júnior, a Engevix, a Galvão Engenharia e a UTC. A partir daquele ano, o clube cresceu e ganhou outras 10 empresas: a Odebrecht, a Techint, a Andrade Gutierrez, a Promon, a MPE, a Cetalsog, a Skanska, a Queiroz Galvão, a IESA e a GDK. Além das 16, outras 6 passaram a ser aceitas esporadicamente, desde que se entendesse com o grupo principal. São elas: a Alusa, a Fidens, a Jaraguá Equipamentos, a Tomé Engenharia, a Construcap e a Carioca Engenharia. O TCU apurou superfaturamentos de mais de 1,1 bilhão de reais envolvendo empresas do cartel em obras federais realizadas a partir de 2003. Ligado ao Ministério dos Transportes, a estatal Valec Engenharia teria absorvido sobrepreço de até 475 milhões de reais nas obras de construção das ferrovias Norte e Sul e Leste-Oeste. Um aditivo estabeleceu, por exemplo, o aumento do preço do dormente, que foi de R$ 279 para R$ 367 reais. A manobra elevou em vários milhões de reais os custos da implantação de ferrovias. O metrô de Salvador teria tido sobrepeso de 166 milhões de reais. A Arena Amazônia de 86 milhões de reais. Canal do Sertão Alagoano, transposição do Rio São Francisco, 59 milhões de reais. Implantação e pavimentação da BR-448 do Rio Grande do Sul, 56 milhões de reais. Dragagem de acessos aquaviários do Porto do Rio Grande do Sul, 47 do Rio Grande, Porto do Rio Grande, Rio Grande do Sul, 47 milhões de reais. Canal adutor, vertente litorânea, transposição do Rio São Francisco, 34 milhões de reais. Construção de ponte e outras obras na BR-101 em Santa Catarina, 32 milhões de reais. E fábrica de hemoderivados e biotecnologia da Hemobras do Pernambuco, 8,2 milhões de reais. Levantamento do TCU apontou ainda sobre o preço de 62 milhões de reais na reforma do terminal e das pistas do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. As suspeitas em obras de infraestrutura aeroportuárias também abrangiam, no final do período do governo Dilma Rousseff, em dezembro de 2014, o aeroporto de Viracopos, em Campinas, em São Paulo, para o qual estava contratada a UTC. Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com obras a cargo da Construcap. Aeroporto de Feira de Santana, na Bahia, cujo consórcio contava com a UTC. Aeroporto Eduardo Gomes, no Amazonas, que tinha a Engevix entre as empresas executoras, e o aeroporto de Confins, em Minas Gerais, com participação da Galvão Engenharia. Bom, pessoal, vou parar por aqui, tá? No próximo vídeo que eu fizer aí, eu vou começar, então, do capítulo 20, chamado Tubarões Vorazes, o esquema corrupto que criou o mensalão folgadamente abateu a Petrobras. Desse capítulo eu vou ler até, vamos ver aqui, 189. Vamos ver aqui. Eu vou tentar ler. Deixa eu ver. Eu vou tentar ler pelo menos até o capítulo 22, chamado Aditivos de Terraplanagem, tá? Cartel de empreiteiras mandava nos contratos assinados, aliás, pela Petrobras, até a página 213 do livro, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da leitura do livro até aqui, né? Meu obrigado a todos vocês e até a próxima.